Apocalipse, capítulo 14. Aqui nós veremos o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Vamos ver, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Queridos, este momento aqui já ocorreu aquilo que Deus mostrou para Daniel lá atrás. A Bíblia pela Bíblia. É importantíssimo para nós entendermos cada evento, nós vermos a resposta na pura Bíblia. Lembra que Daniel viu a estátua que simbolizava os 4 impérios e aquele 5º império que era lodo com ferro, que simbolizava o anticristo, política e religião? E então vinha uma pedra lançada do céu e destruía, apagava, todo o rastro desses impérios que usaram de injustiça, que usaram daquilo que eram malignidades para dominarem, para governarem sobre as nações. Então não haverá rastro, e então é instaurado um novo império. Desaparece, diz o versículo bíblico, que não fica nem vestígio do que se passou. Inicia-se então o reino de Cristo na terra, que durará 1000 anos. E esse evento, esse momento que nós vemos aqui, que é realmente maravilhoso, é o momento em que o Antigo Testamento também o descreve, em que Cristo coloca os seus pés sobre o Monte Sião. Vamos ver os outros capítulos que narram esse mesmo evento. Zacarias, capítulo 2, mostra a promessa de Jesus de vir e reinar fisicamente em Sião. Vamos ver capítulo 2, versículo 10. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, já havia falado, anunciado, e nós veremos vários versículos, que ele reinará em Sião. Ele reinará sobre toda a nação. Vai findar o reino do anticristo. Como? Lembre lá da visão de Daniel, A estátua que simboliza cada império, babilônico, grego, romano, medo-persa, o império do anticristo, que é o ferro com lodo, é destruído pela pedra que vem do alto, Cristo, a pedra angular. E dessa destruição não resta nem vestígio desses impérios, e é então instaurado um novo e poderoso domínio e império mundial sobre a terra, que é Jesus. E nós vemos em Apocalipse 14, Jesus já em Sião, com os 144.000 que nós vimos já na Bíblia Sagrada, que se tratam de 12.000 judeus de cada tribo. E nós veremos mais promessas sobre esse dia. Versículo 11 do capítulo 2 de Zacarias. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, Sião, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Aleluia! Por quê que está dizendo? Saberás, Sião, que é o Senhor dos Exércitos que me enviou a ti. Lembra que os judeus, por um período de tempo, até acreditarão que o anticristo é o Messias? Pois é, mas quando o anticristo quiser ser adorado, eles o repudiarão.
Quando pedem para fazer uma imagem do anticristo e se curvar a ela, mais ainda, né? É só você ler o Antigo Testamento e você vai ler que judeu não curva o joelho, né, para homem algum e menos ainda para imagem de escultura. E então Jesus Cristo, na verdade, ali nessa profecia, lá no Antigo Testamento, já era dito sobre ele: saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti, ó Sião. E as nações, quando Cristo reinar, né, em Sião, quando Cristo reinar sobre o mundo inteiro, o que vai acontecer? Nós vamos acompanhar alguns versículos que mostram sobre isso. Todas as nações irão querer ver Jesus, é lógico, né? Todos os que sobreviveram, lembre-se, queridos, nascerão crianças, o mundo estará andando normal no período da grande tribulação, né? Todos desejarão ver Jesus, conhecer Jesus, né? Todos os que não se curvaram, todos os que realmente, né, não aceitaram a marca da besta, permanecerão na terra. Vamos continuar vendo. Então, diz o versículo 12 de Zacarias 2, o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então aqui Zacarias tem essa visão sobre o Senhor herdando Jerusalém, o Senhor escolhendo Jerusalém para reinar dali sobre os povos. Zacarias capítulo 9, versículo 14 também fala desse momento. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Por que, queridos, Jesus vai voltar? Por que quando Jesus voltar, nós veremos outros versículos, na verdade, ele virá para cobrir a Israel, porque Israel não aceitará a imagem da besta. Ele não aceitará o anticristo. E então o anticristo, que já terá, né, como nós vimos, né, por 3 anos e meio pisado, profanado Jerusalém, né, permitido aquilo que era, né, a entrada de todo tipo mesmo, né, de pessoas ali no meio para profanarem, ele, porque os judeus não aceitam, ele intentará invadir Jerusalém para matar mesmo, para exterminar, porque Jerusalém, queridos, é a maior marca, né, de Jesus Cristo na terra. É a maior marca dos princípios divinos. E ele quer apagar Israel da face da terra, assim como eles não têm apagado, né, incendiado igrejas memoráveis, igrejas lindíssimas que eram antigas, né? É isso. Como Israel se nega a se curvar ao anticristo, ele intentará invadir Israel para simplesmente aniquilar toda a lembrança de Jesus Cristo, toda a lembrança de Deus, dos princípios da palavra, das doutrinas bíblicas. E nesse momento, queridos, é um momento em que Jesus Cristo volta de forma visível, que diz tantos versículos na Bíblia, e todo olho o verá. Por isso que lá em Apocalipse 14, Jesus está sobre o Monte Sião com os 144 mil. É importante você entender por quê, né? O que Jesus está fazendo ali? Diz o versículo 16 de Zacarias 9: o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Então o Senhor Jesus vem para salvar Israel das mãos do anticristo, para salvar Israel
das mãos realmente deste que quer destruir, né, todo o memorial eterno do Senhor. Mais para frente nós veremos no próprio Apocalipse descrevendo esse momento dessa grande batalha, ok? Que é considerada a batalha importantíssima na volta de Jesus Cristo, quando ele mata o anticristo e o falso profeta. Mas eu não vou contar agora. Vamos ver ainda por que Jesus está ali no Monte Sião, com os pés sobre o Monte Sião. Zacarias, capítulo 14, versículo 9 diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, Jesus Cristo literalmente vai reinar de Jerusalém, e como disse aqui, o Senhor será rei sobre toda a terra. O anticristo terá ali reinado durante 7 anos sobre toda a terra. O Espírito Santo saiu, né? Foi embora da terra, levando os puros, os alinhados realmente na fé com Jesus. Aqui na terra ficou a grande tribulação e o diabo reinando como bem lhe convinha no período da grande tribulação. Mas como, né, é determinado 7 anos, né, para ele, até esses 7 anos, ele pintou e bordou, perseguiu, fez guerra aos que creem em Deus, fez guerra, perseguiu, blasfemou de Deus, né? Gerou toda a ilegalidade, mudou as leis. Vocês viram lá no livro de Daniel, né? Que ele vai mudar as leis, ele vai mudar os tempos, acabou com o calendário cristão, né? Não será mais 2020, 2030 depois de Cristo, não, ele acabou. Ele quer acabar com qualquer memória de Jesus na terra. E então, depois desses 7 anos do reinado, né, desse governo mundial do anticristo, então Jesus vem e ele derruba, ele vence a Satanás. Eu vou contar, né, como ele vence ao anticristo. Só com o sopro da boca dele, nós vamos ver ainda, Apocalipse vai nos contar esse momento, né? O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e Satanás é aprisionado por 1000 anos. Depois nós vamos chegar lá. E então se cumpre Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então o Senhor começa o seu reinado, que é chamado do milênio, o seu reinado de 1000 anos sobre toda a terra. Vocês viram o que disse no capítulo 2, no versículo 11? Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti. Então, todas as nações se ajuntarão, né? Querendo realmente andar à sombra, à luz de Jesus, que estará reinando ali em Jerusalém. E diz então, né, para você entender bem como é esse reino poderoso de Jesus, todos os que restarem, entenda, todos os que restarem. Por quê? Porque milhares e milhares serão mortos realmente, né, porque optaram por adorar, por receber a marca da besta. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então Jesus estará reinando ali em Sião. E todo ano, né, os que restarem, os que sobreviverem a toda essa grande tribulação que ocorrerá na terra, eles irão lá em Jerusalém, né, para ver Jesus de todas as nações. Veja lá, Zacarias capítulo 14, versículo 16. Irão a Jerusalém de todas as nações, os que restarem, os que não foram mortos, é lógico, é óbvio, né? Todos os que sobreviverem à grande tribulação
subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, que estará reinando em Jerusalém. Lembre-se que havia já a promessa para Sião. Olha, ó Sião, alegre-se, porque está chegando o teu rei montado num jumentinho. Lembra dessa promessa? Está aí no livro de Zacarias. Só que na época, Sião lá queria, né, um rei montado num jumentinho, e Jesus entrou assim realmente, né, para depois vir em glória. Agora ele vem em glória para reinar literalmente sobre todas as nações. O Senhor Jesus, versículo 9, será o rei de toda a terra. Inicia-se o milênio. E então, por isso que Jesus está, como viu João, em pé sobre o Monte Sião, porque ele está ali realmente já reinando, e com ele os 144 mil. Lembre-se que os 144 mil, né, como diz aqui, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, né? Então, vem escrito assim, o nome do Senhor Jesus e o nome do Pai eterno, né, que é Jeová, né, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esses 144 mil estão agora ali junto com Jesus, que está reinando literalmente, queridos, é fisicamente, amém? Tanto que todas as nações irão lá. Só você não aceitar a marca da besta se você estiver na terra e sobreviver, que você também vai lá todo ano ver Jesus face a face, porque ele estará reinando literalmente e receberá as nações. Ouvi, João dizendo, versículo 2, uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então agora João vê Jesus no Monte Sião, porque é ali que ele vai reinar sobre a terra, dali ele já tomou o trono, e ele vê os 144 mil. Quem são? Que são os judeus que não se curvaram ante Cristo e se mantiveram na fé no Senhor Jesus e acreditaram no Senhor Jesus, não aceitaram o anticristo. Lembra daqueles lá que foram selados por Deus, os 144 mil? Lá do capítulo 7 de Apocalipse? Pois é, são os mesmos. E eles, queridos, eles cantam um cântico único que ninguém, nós os gentios, nós os que não somos judeus, né? Que acreditamos em Jesus, mas não somos os judeus, nem nós que estaremos salvos pela fé no Filho de Deus, né? Nem nós saberemos esse cântico. Eles cantarão um cântico, um louvor, né? Uma adoração de gratidão, né? Que ninguém saberá cantar o mesmo cântico que eles tornarão um grande coral realmente para adorar o nome do Senhor. Eles entoavam diante do trono esse grande cântico. Estes 144 mil, que são os judeus, 12 mil de cada tribo, repito, conforme Apocalipse 7, eles estão salvos, estão diante de Deus, porque eles não aceitaram a marca da besta e eles realmente são os que acreditaram e mantiveram a fé no único Deus. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Então eles foram pessoas realmente consagradas, entregues ao Deus único. Eles já se determinaram a serem pessoas realmente que pertenceriam ao Senhor. Se você vai em Israel, queridos, você vai ver muito isso.
Quantos jovens ali que você vê que eles são consagrados. Israel, ele apoia e incentiva aquilo que é, né, a consagração, a vida totalmente voltada para o ensino bíblico, para aquilo que é a Torá, né, o conhecimento de Deus, a consagração a Deus. E esses 144 mil pertencem a esses judeus que eram extremamente devotos ao Senhor, extremamente adoradores ao Senhor. E eles são 12 mil de cada tribo, homens que viviam já aqui na terra em prol de Deus, em prol do ensino de Deus. São os mesmos que Deus dá ordem para que eles sejam selados antes que viesse a destruição. Lembra? Sobre Jerusalém e sobre as nações que viessem as tragédias, eles foram os primeiros a serem selados, porque são homens que realmente adoram ao Senhor de todo o coração. Então eles preferiram viver uma vida consagrada, não se macularam, são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então agora, Jesus reinando em Sião, eles são, né, aqueles que andam do lado de Jesus. Estes são os seguidores de Jesus por onde Jesus vai, né? Não tem um presidente a comitiva? Então, a comitiva de Jesus serão esses 144 mil. Quando Jesus vier visitar o Brasil, né? Parece loucura o que eu estou falando, mas não é. É isso. Jesus vai reinar literalmente aqui na Terra. Quando ele vier no Brasil, né? Quando ele for na Itália, ver lá o estado que está, quando ele for nas nações, porque ele é rei de toda a terra, vocês viram o livro de Zacarias, ele vai levar essa comitiva dele. São esses homens leais, né? Esses judeus consagrados que não se curvaram a nada, mas mantiveram a fé inabalável em Deus em tudo. Então eles serão os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles foram redimidos, eles foram os primeiros realmente a serem consagrados inteiramente ao Senhor Deus. Então, no período da grande tribulação, eles serão os primeiros a serem marcados, por isso eles são as primícias do Senhor, que se negarão realmente, literalmente, a se curvar ao anticristo e a adorá-lo, ou adorar qualquer outro Deus que não seja o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Eles foram redimidos, neles não se achou mentira, nem na boca deles mácula alguma. Então, eles realmente são homens consagrados, de todo o coração diante do Senhor. Perceba, querido, que o Cordeiro e esses 144 mil fiéis seguidores, eles são o contraponto da besta e os adeptos que nós vimos no capítulo anterior. Estes têm o nome do Cordeiro em suas frontes, enquanto os seguidores da besta terão o quê? O nome da besta ou o número do seu nome em seu corpo. Assim como os seguidores da besta são marcados com o nome dela, nós vimos no capítulo 13, versículos 16 e 17, esses foram marcados pelo Senhor lá no capítulo 7. Eles são livres de falsidade, perceba o versículo 5, em contraste com os prodígios mentirosos, ilusórios da besta. Lembra que ela trabalhará só com engano, enquanto eles não têm uma mentira, não tem mácula na palavra deles. Eles são virgens, ao contrário da devassidão da besta, eles são castos, eles são puros, enquanto o anticristo legalizará o quê? A iniquidade, né? Todo tipo de devassidão e orgia. Perceba isso. Eles foram fiéis a Cristo em toda e qualquer circunstância, ao contrário daqueles que seguiram a besta
e andaram o quê? Após uma falsa religião, um falso Deus. Eles cantavam um cântico novo, soando como o bramido do oceano, vocês viram, né? Era somente os remidos que podiam realmente conhecer aquele cântico que eles cantavam, né? Só eles sabiam aquele cântico e nós vamos assisti-los e exaltar a Deus, porque eles são dignos de ter essa posição, né, tão privilegiada ao lado do Senhor Jesus. Então, eles são os salvos de Israel, né, que contrapõem-se aos gentios, né, aos de todas as nações, tribos e línguas que envolvem eu e você, que também seremos salvos se mantivermos a fé no Filho de Deus. Então, no versículo 6, João vê um anjo voando. Veja lá o que diz. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Oh, queridos, o que é a misericórdia de Deus? Queridos, olha que tremendo. O Senhor vem com o seu poder e ele envia então os seus anjos no período da grande tribulação, e esses anjos anunciam um evangelho eterno. Perceba, queridos, que não é mais o evangelho da graça, não é mais o evangelho daquilo que é você pode ser salvo, né? Eu posso ser salva, posso ser perdoada dos meus pecados por crer, por receber o sacrifício de Jesus no meu lugar, não é? Por isso eu sou poupada da condenação, por isso eu sou poupada do juízo, por isso eu sou poupada daquilo que eu mereço. Mas agora o tempo da graça já se acabou. Lembra das 10 virgens? 5 ficaram e 5 subiram, e as outras 5 batiam na porta para que a porta se abrisse, mas já era tarde, a porta já havia se fechado. Lembra de Noé, e Jesus falou que o mundo estaria como nos dias de Noé, né? Que se casavam, se davam em casamento, zombavam de Noé, mas quando fechou a porta da arca, acabou? Então, quando Jesus vier e houver o arrebatamento invisível da igreja, o que vai acontecer? Acabou o tempo da graça, o tempo de ser salvo por misericórdia divina, né? O tempo de ter os seus pecados perdoados e ser digno do céu pela compaixão eterna, acabou, né? Então começa-se o quê? Vem esse anjo voando sobre o céu, pelo meio do céu, e olha só que tremendo. E ele anunciará um evangelho eterno. Imagine, o povo todo está se curvando ao anticristo. O povo todo acreditou na imagem da besta. O povo todo está ali, né, sendo manipulado, sendo ludibriado, enganado, né, seguindo após, né, o seu próprio anseio, o seu próprio desejo. Então, esse anjo que o Senhor ainda envia sobre a terra, pregando: adorem ao Deus dos céus. Olha o que ele dizia em grande voz: temam a Deus, deem glória a Deus, pois é chegada a hora do juízo. Adorem o Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, querendo dizer, não adorem a besta, não adorem o anticristo, não adorem a Satanás, creiam em Deus, temam a Deus, ao Deus dos céus. O anticristo estará incentivando, blasfemando, incentivando as pessoas a abandonarem a fé. Lembra lá no livro de Daniel que ele não teme ao Deus dos seus pais, né? Ele não tem a fé dos seus pais, ele não tem o temor de Deus em seu coração, mas ele segue a um Deus estranho, que é Satanás. Então, ao mesmo tempo que ele está lá pregando contra o Deus dos céus, Criador eterno, ao mesmo tempo que ele está anunciando
e tentando fazer com que as pessoas quebrem a aliança com Deus, abandonem a fé, o Senhor, por misericórdia, estará enviando sobre a terra esse anjo dele, esse emissário dele, né? Para anunciar: temam a Deus, porque o juízo chegará. Temam ao Deus que criou os céus e a terra. Quer dizer, não aceitem outro Deus, não se curvem a outro Deus. Então, no período da grande tribulação e no período também até do milênio, né? Quando Jesus estiver na terra também reinando, este é o evangelho que passa a ser pregado. A boa notícia é essa: temam a Deus, voltem o coração de vocês para o Deus único, porque é Ele que fez os céus e a terra, porque só Ele é Deus. Nós vimos lá em Zacarias que diz que o Senhor reinará e só o Senhor será Deus. Então é lógico, né, que as pessoas saberão quem é o verdadeiro Deus, aqueles que restarem, porque lembra, serão tantas tragédias no período da grande tribulação que milhares e milhares serão mortos, e daqui a pouco você vai ver que começará a haver as 7 pragas ainda do Apocalipse. Versículo 8. A segunda voz que João ouve: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, neste segundo momento, João ouve outra voz. Primeiro ele ouve a voz deste evangelho eterno que era pregoado sobre o mundo para que as nações e povos adorassem a Deus e não se rendessem ao enganador, ao adversário que é Satanás. Mas agora ele ouve a voz de um anjo que dizia: a grande Babilônia, que tem levado as pessoas o quê? A prostituição, que tem dado às nações o vinho da fúria, caiu. Então a Babilônia simboliza o grande sistema religioso operante. E este grande sistema religioso que levou muitas pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus, que levou muitas pessoas, né, oferecendo o vinho da fúria, né? Então da fúria de Deus, porque na verdade eles afastavam a pessoa daquilo que é a adoração ao único Deus, para fazer essas pessoas se prostituírem em busca de favores, em busca de bênçãos. Elas se rendiam a outras invocações, se rendiam a outros ídolos, se rendiam a outras venerações, se rendiam a culto a outros deuses e imagens de escultura. Então, neste momento é anunciado que a grande Babilônia, que desviou milhares e milhares do culto ao único Deus, criando outras devoções, outras adorações, outras venerações, afastando as pessoas, né, do cristocentrismo, afastando as pessoas do culto único ao Deus Todo-Poderoso, que essa grande Babilônia cairá também no período da grande tribulação. Seguiu-se uma terceira voz, que nós veremos amanhã. Acompanhe amanhã o ensino ainda do capítulo 14. Deus abençoe, fique refletindo sobre tantas coisas maravilhosas que tem no livro de Apocalipse. Fica na paz.